Sabe uma coisa interessante? Existe um console que não tinha emulador. Não existia emulador de Xbox One. Por quê? Eu não sei. Talvez o sistema de segurança da Microsoft seja muito absurdo. Então, finalmente a gente tem emulação de Xbox. O vídeo que a gente vai ver é do Modern Vintage Gamer. Então, bora lá. Ele faz muito vídeo sobre hackeamento de console. All the way through history and even recent discoveries of the Nintendo Switch in 2017, the PlayStation 4, and even in recent times, hacking the PlayStation 5. But one game console that seemingly stood firm was the Xbox One. O negócio não Now you may remember the Xbox One launched back in 2013. Assim, também tem aquele negócio, né? Você vai hackear um Xbox One ali, aí você pode, óbvio que você pode colocar outros aplicativos, você pode colocar emulação, você pode fazer um monte de coisa com o Xbox One, mas ele é um trambolho gigante. Eu não vejo tanta utilidade pra hackear um Xbox One, eu não vejo utilidade nem pra emulação tanto assim de Xbox One, sabe? Porque o Xbox One, ele é um jogo, ele é um console que ele tem poucos exclusivos, né? Quando eu consigo lembrar de cabeça só Halo 5 Guardians, que por algum motivo a Microsoft não trouxe ainda pra PC. 13, and as of pretty much up until Harry Play também. This year, there was no known kernel exploit that was ever released for the Xbox One because the security was just too good, and it also had the ability to kind of keep itself updated in the background, thereby pretty much just closing any mas é só você tirar da internet, né? Tirando da internet, não atualiza. Eu falando a solução mais óbvia que nenhum hacker deve ter pensado nisso. É óbvio que ninguém pensou nisso, não é mesmo? Loophole that was ever discovered. I should also mention that the motivation to hack the Xbox One was reduced significantly by Microsoft providing developer mode or dev mode, which is the walled-off environment where developers can build and test UWP apps. Exato, assim, além disso, no Xbox Series S você pode rodar todos os jogos de One, todos os jogos que tem da retrocompatibilidade, ainda por cima você pode rodar emulação pelo modo Dev Mode. Então, tipo, realmente, tira a vontade da galera de fazer o hack, né? But this doesn't mean there hasn't been any motivation. Back in June of 2024 of this year, there was an exploit known as collateral damage that was released publicly, and this was kind of the first known kernel exploit that was ever released. Now, this particular exploit only will run on Mudei um pouquinho a legenda aí pra ver se fica melhor. On 3 known kernel revisions of the firmware. So if you don't have those revisions of the firmware, then you're pretty much out of luck. And unfortunately, if you don't, then there's really no way for you to exploit your Xbox One. But Eu acho bizarro como o hacking desses consoles mais recentes, eles ficaram muito complicados. O Switch é só você colar um chip. A primeira versão do Switch é só você fazer um bagulho lá do lado lá que você consegue acessar o negócio. Mas colar um chip, né? Soldar um chip dentro do Switch. No PS4, você precisa estar num update específico pra conseguir fazer. E se você passou um pouquinho daquele update, já era. Não consegue fazer mais, você vai ter que esperar e vai ter que esperar muito tempo. Só recentemente teve um novo exploit pra um update mais recente, porque o último update que teve era tipo 4 anos atrás, sabe? One of the things that has come out of the exploit that released earlier this year is now we can start to consider things like dumping of Xbox One games. Now, this has been a very exciting time for the Xbox One community. Não dava pra fazer dumping. Dumping é quando você tira o jogo do CD. Não tira, né? Mas você faz um backup do jogo que tá no CD. Ou do jogo que tá instalado no console. To dump Xbox One games and have them fully decrypted and made available on anything outside of the Xbox One, basically being able to archive them and preserve them for future generations. Exato. But not only this, things in recent weeks have started Preservação é um negócio muito complicado. With the launch of a translation layer known as X11. And this piece of software will simply take any Xbox One game that has Isso é muito impressionante, tá? and decrypted and run them on a Windows PC under Windows with very, very fast performance. This is not Isso é muito impressionante. Exato, isso não é emulação, isso é uma camada de compatibilidade, é igual o Proton, que o Proton faz no Linux. É como se ele pegasse e ele traduzisse, porque a emulação você tá fingindo que é o hardware original. Nesse caso aqui, não. A emulação, ela tá... É muito louco, é muito louco. Is a translation layer, as mentioned, and what we're talking about is effectively taking any Xbox specific function calls and then translating those into the equivalent PC versions. And because, if you recall, the Xbox is a unified platform. Então, aí eu fico me perguntando, a gente consegue fazer isso com jogos do Series também? Não que tenha necessidade, né? Todo jogo que tem no Xbox Series tem no PC. Mas será que a gente consegue? Platform with PC
E aí entra a questão, deve dar então pra fazer o contrário. Tu pega um jogo de PC e traduz pra rodar no Xbox. Deve ter como fazer isso também. These early looks are showing incredible speeds. So if we take a look at some of this in more detail, you can see here that on September 8, X11, the Twitter handle posted this particular update, and it says introducing X11. Não sei onde eu fico na tela. An Xbox One translation layer for Windows PC. Currently, 6 games are fully playable. 6 jogos jogáveis. Logos and in-game, more news to come. Now, this is obviously very exciting news, and you can see here that this first screenshot here is launching into Minecraft Xbox One Edition, and we've got another one here of Peggle 2 running with the Windows 11 kind of about dialogue just to kind of prove that it's running under Windows. PC, né? Não tem como. The Xbox One version. Again, there's É muito mágico pra mim o fato da gente conseguir tá rodando o jogo do console no PC através de uma camada de compatibilidade pra fazer com que o negócio funcione. Ele simplesmente tá traduzindo as coisas que o jogo tá solicitando do Xbox. Na verdade, a gente tá jogando... Eu acho isso muito sensacional. Eu acho isso sensacional. Xbox One version, and there's also Sonic Mania, which seems like it's one of those games that is one of the earliest games to run on emulation or translation. É, Sonic Mania ele sempre tá rodando em tudo. Começou qualquer coisa de... emulador de PS4, Sonic Mania. Emulador de Switch, Sonic Mania. Emulador de sei lá o que, Sonic Mania. Players on any particular... Fico pensando quanto o cara não deve ganhar só dessa publicidade gratuita, assim, que todo mundo faz do Sonic Mania. Porque, querendo ou não, a pessoa fica vendo o Sonic Mania em todo lugar, uma hora ela vai comprar. system that it's available for, but you can see here it's running on Windows 11, just like we saw the other games. Now, there's also been some really interesting updates, and this is kind of where I start to get really interested in this, and that is in recent times we saw some updates where Forza Horizon 2 now reaches the title screen. That was on September the 9th. Now, the reason why this is really interesting is because Forza Horizon 2 is one of those games, while it did have an Xbox 360 version, it was delisted many years ago, and the Xbox One or the Xbox One X E ele não tem versão de PC. O Forza Horizon 3 pelo menos tem versão de PC, mas ele também foi delistado. Que é uma pena, porque eu queria muito jogar aquele jogo. Aí eu tenho que ir atrás da versão pirata, porque não existe o jogo completo. Horizon 2 are the versions that really people want to play, and unfortunately, if you don't have a physical copy of it, you simply can't play that game anymore. And this is where we start to get into where it's really becoming valuable to start to think about preserving Xbox One games. And in fact, if you take a look at the Forza Horizon forums, the support forums, you can see here that there is a note here. This was obviously from a while ago, but it says Ele é listado dia 30 de setembro de 2018. An online services closure. There's also another one here, Forza Horizon 3, unavailable for purchase. That also has an Xbox One version, which is also getting into game on X11. Forza Horizon 1, unavailable for purchase. Forza Motorsport 7 is leaving the Microsoft Store. É, mano, caralho, que isso, velho? Mano, velho, é muito merda esse jogo de corrida, porque você tem que ficar pagando licença da porra dos carros, e aí os jogos de corrida acontece tudo isso aí. Todos os jogos de corrida é listado, velho. Todo jogo de corrida é movido à loja. Caralho, que merda. Que merda. By design. So you can see here that we're talking about a ecosystem where games don't tend to stick around. They get delisted, they get removed, and unfortunately... É bem um ecossistema que os jogos são removidos. Isso acontece só com Forza. O resto, o Gears não foi removido, o Halo não foi removido, os outros exclusivos também não foi removido. Isso acontece especificamente com Forza. If you're someone that has missed out on playing these games, e, obviamente, jogos licenciados de alguma empresa, porque a licença acaba e a empresa não pode continuar mais vendendo o jogo, e aí o jogo é delistado. O jogo do Deadpool, que não existe o jogo do Deadpool pra comprar. Não existe. Teve filme do Deadpool, um monte de filme do Deadpool, e ninguém pensou em ir atrás da licença de Deadpool, fazer um remasterzinho, que nem precisava mexer muita coisa ali, só fazer um remasterzinho pra trazer o jogo do Deadpool de volta. Or if you did at one point and you want to revisit them, or maybe you had an Xbox One, you want to revisit that game, but you sold your Xbox and there's no way to play that game, then the way to proceed, like everything else in the community, is preservation and basically being able to archive these games and being able to play them on emulators or translation layers in this instance, such as X11.
Now, one really interesting thing that they also have on the X11 Twitter is they do have a couple of videos, and this is Minecraft Xbox One Edition booting into game, and 144 FPS. there's 11 background behind Caraca. to kind of prove that this is the Xbox One Edition of Minecraft. Now, of course, Minecraft runs on many different systems, so this in of itself isn't really a big deal, but think of it another way. This is the native Xbox One version running on PC. Mas aí eu vou falar um negócio. É óbvio que no Terraria a gente tem mod pra isso. No Minecraft existe uma versão que ela é feita pra console, que não era Pocket Edition, era console alguma coisa lá. Deve ser console Edition, não sei. Não tinha nada. Tinha algumas coisas de diferente, tipo, tinha um mundo tutorial naquele jogo. E isso não tem no Minecraft atual. A mesma vale pro Terraria, que ele tem uma versão de console e a versão de console ela é totalmente diferente, mas você dá pra jogar com mod no PC. Então esse tipo de coisa é interessante da gente ter preservado pra gente ter essas versões pra se caso alguém quiser visitar, tá lá, sabe? Só que é aquela coisa, preservação sem pirataria não existe, né? Não existe. Como que você joga Forza Horizon 3 hoje? Não tem como. Como que você joga Forza Horizon 2 hoje? Não tem como. Ah, eu vou lá, eu vou comprar um CD de um vendedor. Mano, assim, entre comprar um CD de um vendedor e piratear o jogo, a Microsoft não tá ganhando se você comprar um CD de um cara do Mercado Livre lá aleatoriamente. Então, né? Melhor você piratear o jogo. Não sei quem quer colecionar, mas aí é outro esquema. Of course, I'm not really sure about the specs of the target system that's being run on at the moment, but if you do look on the top left here, you can see that this frame counter is locked at 144. 144 FPS Which travadaço. obviously is the refresh rate of the PC itself, but it's running at full frame rate and it looks fantastic. The sound is also É o frame rate do in the PC, game né? as well, and this is very exciting news. Now, of course, Minecraft is a very simple game, and one of the things that we're seeing with X11 is that it's kind of started out in very much the same way as early PlayStation 4 emulation, in that it's able to kind of boot into more simple games. Inicia os jogos simples such as primeiro. Minecraft, or ones that are kind of 2D style games. Mas isso aqui já tá me parecendo muito melhor do que a emulação de PS4. Porque a emulação de PS4 é realmente emulação. Pergunto por que ninguém tentou fazer a translation layer pra Windows. Se bem que Microsoft, Xbox, Windows faz mais sentido. Mania, but I will say that at this time at least, it's still not yet possible to render, complex 3D geometry. And if we take a look at the Forza Horizon 2 video that is on the X1 channel, you can see that while the game does boot into its intro sequence and into the menu, Ele não entra no jogo, né? looks and runs at solid frame rates all around. When we actually get into game, you can see that there is just no geometry being rendered whatsoever. But this is something that is very exciting. It's something that Nada parece ainda. very Mas long isso aí é time coisa to que com o see tempo something vai like melhorar. this happen, and it's finally here. Now, many people out there may be wondering, what is even the point of just dumping Xbox One games when the majority of them are available on PC? That is a very good question, and you're right. There are many games, Minecraft included, that does run on PC. There is a native PC version, or there's other emulators that can play Minecraft as well. So why do we care about the Xbox One version of many of these games that have PC versions or PC ports? Well, it's simply because we're talking about preservation, having the ability to have... É literalmente, nesse caso, é literalmente só preservação. É pra você ter a versão de Xbox One salva, você ter um backup, você ter um lugar que roda aquela versão ali, velho. Porque não dá pra confiar nas empresas pra fazer isso. Não dá. Onde que você joga Mario Galaxy 2 hoje? Dolphin, né? Porque não tem Mario Galaxy 2 pra rodar no Switch, eu acho. Game preserved is valuable, and many different people want to play games or have games preserved for many different reasons. But one of the things I will say above and beyond anything else is Pra mim é ter a história dos videogames num lugar de fácil acesso. Seria muito legal se a gente tivesse um site que fosse uma biblioteca de ROMs, e óbvio que isso nunca vai acontecer, porque lá, direitos autorais, medo, meu Deus do céu, vai falir as empresas. Mas seria sensacional. There are Xbox One titles that are exclusive to the Xbox One, and there are also Xbox One versions of games that have specific Xbox One enhancements and specific Xbox One features. Melhorias específicas
gráficos do Xbox. A game like Destiny. A legenda ela mete o louco às vezes, né? Xbox One, and that would be something that I think a lot of people would be interested in. We're talking about the original Destiny. Now, Destiny, of course, is playable on RPCS3, I believe, and I think it may boot on Xenia, but they're previous generations of the hardware. An Xbox One version of Destiny has value to some people that would be interested in preserving. Não sabia que tinha coisa exclusiva do Destiny de Xbox One. PC version. Another game such as Halo 5 Guardians. Now, whatever you think about Halo 5, whether you love it or hate it, at the end of the day, the game is still locked on the Xbox One. There is no PC version. It never made its way to the Master Chief Collection. Exato. So having that game being able to be played on PC. Passou da hora já, né? Passou da hora de Halo 5 Guardians entrar na Master Chief Collection. Passou da hora. Very, very exciting as well, and having that game. Nunca joguei esse jogo. And of course, nunca joguei esse jogo. Eu tive um Xbox One, nunca joguei esse jogo. Replay, which is locked onto the Xbox One as well. A minha história com o Xbox One foi assim. Eu tive um Xbox One, me deram um Xbox One de presente, fiquei 6 meses com ele até a Microsoft anunciar que iam trazer os jogos para PC. Passou 3 meses, eu vendi ele e comprei uma placa de vídeo. Esta é a minha história com o Xbox One. Aí. And having Rare Replay made available on PC, and even que jogo é esse? Having this Rare Replay collection running on the Steam Deck. É, mano, Rare Replay não tem também no PC. I'm getting a little bit ahead of myself, but those. Mas o Master joga no Game Pass, porra. Já não precisa vender jogo mesmo. Outside of the Xbox and having them, tem gente no PC que vai querer ter. On translation layers is very exciting, especially for someone like myself. Now, I also want to say that X11 is not the only compatibility or translation layer, I should say, that's being developed right now for the Xbox One. There's also another one called WinDurango. Eu não tinha visto a outra. To see some public release. Durango era um nome era o codinome de desenvolvimento do Xbox One e por algum motivo, por que eles chamaram o console de Durango? É óbvio que ia dar errado, né? Of either of these translation layers in the not too distant future. Obviously, things are getting very exciting for the Xbox One community, and look, this has been a very long time coming, but I think we're slowly starting to get to that point where more people can start to get excited about the Xbox One all over again. There's also não tem como, né? O PC tá tipo Thanos. Todo dia entra uma joia do infinito nova na manopla, pô. One games that are available, and look, I think e a Nintendo tira também, tenta tirar do Switch toda hora, mas a galera fica botando de volta. About the future of Xbox One. I'm using emulation in air quotes, but the translation layer approach, I think finally we're at that. Vai ser top. Quero ver Halo 5. Obviously, that has seen a lot more improvement over the last 12 months with games like Bloodborne running in game now and being able to be pretty much played from start to finish. At least that's my understanding. And now we have Xbox One in the mix. Things are very exciting for the future of all things emulation, translation layers, whatever you want to call it. Things are really starting to cook here, and I'm very excited about it. What do you guys think about the Xbox One dumping that's been going on and the X11 translation layer that is out there? I think it's very exciting stuff. There's obviously a lot more to come here. We're going to continue to cover it and follow along with it as things progress. Eu vou continuar acompanhando porque eu gosto desse tipo de coisa. Eu espero que vocês gostem também. Aproveita, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal. E a gente também vai embora por causa desse episódio aí. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa esse like. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Lembrando aí, ó, o canal Modern Vintage Gamer, quem gostar desse tipo de conteúdo, hack, emulação, consoles antigos, esse canal aqui é um dos melhores, tá? Então fica aí a dica.